Sejam bem-vindos ao canal Coronel Santos Silva. Espero que você aproveite bem a leitura da minha obra literária. Lembre-se de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, para que o YouTube recomende para mais pessoas que buscam sobre esse assunto. Vamos começar a leitura. Leitura do livro Como Ter Princípios na Segurança Pública, do autor Alexandre dos Santos e Silva. Prefácio. A segurança pública tem solução? A segurança pública tem sim solução. No tocante, a Polícia Militar tem que ser vista como integrante de uma sociedade única, consciente da sua função, que é a detentora do monopólio do exercício legítimo da violência. O profissional da segurança pública tem outra função, que é ser um educador perante a sociedade, exigindo assim a necessidade constante de ser um cidadão qualificado. E por se tornar uma referência no meio social, a sua ação ou omissão poderá acarretar traumas sociais, valendo-se da máxima popular. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. O policial militar deve ser um exemplo a ser seguido, e sua conduta influencia no cotidiano da comunidade em que convive. Entretanto, são as nossas próprias mazelas sociais que estão interferindo na combinação de vontade política e saber técnico, que equivale ao saber fazer. Cada policial precisa permitir uma mudança radical em sua vida profissional. A mudança interior de dentro para fora deve se atrever a ressignificar sobre a sua importância no meio social. O profissional motivado com comportamento proativo e transformado na sua essência promoverá o impacto significativo e positivo na sociedade, uma vez que se tornará um balizador do conflito social entre o poder versus querer. Sejamos corretos, legalistas e protetores dos direitos dos cidadãos, pois nosso comportamento institucional implicará diretamente na mudança da cultura de segurança necessária para uma convivência mais harmoniosa da sociedade. Porque antes de sermos profissionais, somos cidadãos de bem e temos um berço forte. Segundo o Zig Ziglar, as pessoas costumam dizer que a motivação não dura muito, um banho também não, por isso recomenda-se que os dois sejam diários, que possamos sair do nosso estado atual e realmente buscar o nosso estado desejado, visando sempre a melhoria da prestação do serviço público, primando pela excelência e, consequentemente, a melhoria do bem-estar social. Introdução. Esse material começou assim. Você que está lendo pode estar pensando, por que está fazendo isso? Por que escrever esse livro, esse e-book? Por que fazer esse material? Logo, um profissional da segurança pública escrevendo é realmente intrigante, é no mínimo curioso. Mas deixa eu me reportar a uma situação que aconteceu em 23 de julho de 2014. Estava na cidade de Rio Verde, visitando a família de minha esposa, e também era o dia de fazer a ultrassonografia da minha esposa Carla Lino, que estava grávida do nosso terceiro filho. Já era por volta das 19 horas, quando a gente teve o resultado da ultrassonografia, que o sexo do nosso bebê era um menino. E como eu já tenho duas filhas, Suzane e Melissa, agora viria o Alexandre Filho. Fiquei bastante feliz e radiante. Neste momento, peguei o meu celular e comecei a discar com o intuito de ligar para o meu pai, Olívio Martins da Silva, saudoso Olívio. Mas quando foi completar a chamada, eu pensei, amanhã estarei patrulhando lá na região, devo ir à cidade de Jandaiagô, onde meu pai morava, e no patrulhamento eu passo na sua residência e peço a bênção, como sempre faço, e conto para ele que agora viria um filho varão. Pois é, aí mora o problema. Deixei de completar a ligação e fui embora para minha residência. E durante a madrugada, entre 4 e 5 da manhã, recebi uma ligação de uma pessoa chorando, desesperada, falando que meu pai havia falecido. Eu sei que no mundo espiritual, ele já sabe que o seu terceiro neto é um menino. Eu sei também que ele está bem melhor do que eu aqui na Terra. Mas esse sentimento, por que que eu não completei a ligação? Por que que eu não fiz o que realmente deveria ter feito? Por que que eu procrastinei? Por que que deixei para o outro dia para fazer uma coisa que eu queria ter feito naquela hora? É por esse sentimento de querer, mas não fazer, de não ter atitude
ativacional, é que me faz ter esse sentimento de que está faltando alguma coisa. E para que isso não aconteça mais em minha vida, o que eu tenho vontade de fazer, eu faço de tudo para realmente realizar. Por isso escrevo esse livro e-book, porque eu senti a vontade de expressar segurança pública com princípios importantes na vida de qualquer pessoa que visa prosperidade. E agora que já completei mais de 22 anos de carreira na área da segurança pública, tenho muita vontade de contribuir para a busca da excelência da prestação do serviço de segurança pública diariamente. Capítulo 1. Iniciando o trabalho. Neste capítulo, como conectar-se à fonte e como o policial deveria iniciar suas atividades policiais. Conectando à fonte que é Deus, nada precede a ele, não há nada melhor, nem na terra nem no céu, nessa existência, melhor que a fonte. Tem uma ponte, um caminho para chegar. Nele, o caminho é Cristo, mas apenas religiosidade. Você nunca chegará à fonte. Toda sabedoria vem da fonte. Quando podemos ir direto à fonte, é muito confortável. O rio tem uma fonte que nasce na montanha, escorre pela montanha até chegar a um leito. Isso é um rio. A fonte forma os rios. Você e eu, todos nós somos rios. Então precisamos de uma fonte. O rio que não tem fonte é só um lago ou uma represa. Se não tem fonte, vai abaixar a água. A fonte infinita é o maior princípio de todos. Como conectar direto na fonte? Através de Cristo. Ele é a ponte, ele é o caminho, ele é o canal. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 3, mostra que a pessoa é Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus, quando veio à Terra, fez o que fez. E nós temos uma autorização dele, porque o próprio Jesus disse: vocês farão obras maiores, não tem como fazer obra maior sem acessar a fonte. Ninguém inventa absolutamente nada na Terra. Os que se dizem inventores, na verdade, descobrem as coisas, mas não inventam, pois a invenção é como se eu pudesse criar coisas. Entretanto, todas as coisas já foram criadas. Temos que adaptá-las à nossa realidade. Deus já criou todas as coisas. O homem consegue sintetizar? É difícil chegar à fonte? É, porque as pessoas dependem demais das regras das outras pessoas. Então quer dizer que tem que ser desobediente? Não, de modo algum. Você só não vai ficar preocupado com tantas regras, nenhuma lei vai te pegar se você andar por princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem 3 mensagens nesta expressão. Amar a Deus, que é a conexão vertical, amar ao próximo como a ti mesmo. Ame você primeiro. O segredo é ir direto à fonte, trazendo para o nosso mundo policial. Como eu posso oferecer segurança para a sociedade se eu não faço a minha própria segurança? Como eu posso buscar a excelência do atendimento ao público se eu não consigo fazer atividades básicas para estar preparado à labuta diária? Como o profissional da segurança pública pode se autossabotar o tempo todo? Por que o profissional da segurança pública procrastina tanto? Se eu não me preocupo em treinar, em qualificar, em verificar meus equipamentos de proteção individual, se eu não tenho disciplina, se eu tenho bastante displicência nos atendimentos de ocorrências, se eu não cumpro o, o meu papel administrativo e operacional, se eu não busco desenvolver minhas habilidades policiais, nós vivenciamos uma sequência de desconformidades policiais por culpa do próprio profissional da segurança pública que ainda não entendeu a sua importância no contexto da comunidade que serve. Precisamos urgentemente higienizar a mentalidade policial para suportar a carga que é colocada em seus ombros. Não há caminho mais assertivo e 100% eficaz do que realizar a conexão vertical, que é entender antes de tudo que Deus habita em nós. Isso nos dará uma força inesgotável para lidarmos com os obstáculos que serão interpostos em nosso caminho diariamente. Não tem lógica um profissional da segurança pública não ter um tempinho para falar, conectar e pelo menos agradecer a Deus por tudo que tem, pela vida, saúde, família, bens que usufrui. Portanto, a conexão com o Criador
é o início primordial para realizar sua atividade policial com satisfação e eficiência. A vitória inicia pelo princípio, é só fazer o teste. Tenha Deus como sua proteção, pois quando alguém quiser te fazer o mal, terá que enfrentá-lo primeiro. Capítulo 2. Como estamos investindo na indústria da felicidade? A família é o sustentáculo de um profissional da segurança pública, e por que não dizer de todo ser humano. Tem a família de Deus, que é a Trindade universal, Pai, Filho e Espírito Santo. E temos a família no plano terreno, sendo o patriarcal, a matriarcal e os filhos. Esses são o nosso exército. São os nossos filhos que podemos tentar inserir valores e moldar para multiplicar a palavra de Cristo e promover uma sociedade melhor. Esse tripé é materializado na terra pela família. A casa é o seu quartel-general para serem potencializados. Faça tudo em prol de sua família. Pare de fazer para todos o que você não faz em casa. Quando estiver fazendo em sua casa, para sua família, aí sim, faça para os outros. Não queira tirar da sua família para atender lá fora. A família é o segundo princípio mais importante. O primeiro é a fonte, que é Deus. Eu percebi que tenho amigos para não levar o estresse para casa. Eu trabalho para levar o dinheiro para a família, eu vou a uma igreja para levar instrução para a família. A família não é um fardo. Volte para dentro de sua casa e faça-a ser o melhor lugar, o lugar mais prazeroso de ficar. Família é um evento. A sua casa é a indústria da felicidade, do qual você é o maior investidor. Olhe sua família com um olhar diferente. Valorize o que o dinheiro não pode comprar, o amor do cônjuge, um abraço dos filhos. Pare com essa de que seu bichinho de estimação é seu filho, não existe essa substituição. Ah, mas eu não posso ter filho. Pare de se preocupar com isso e será abençoado e agraciado por Deus. Falta é fé. Então tenha fé. A glória de Deus só não está maior, sabe por quê? Por sua causa. Esse marxismo cultural quer destruir a família. Não permita isso. Faça a sua parte. A família é a união física, emocional e espiritual. Mesmo que considere uma igreja ser sua família, será no máximo emocional e espiritual. Entretanto, não será física. Não fechará o tripé igual da família. Extraímos da obra A Destruição do Marxismo Cultural, do renomado autor Pablo Marçal, o seguinte trecho que mostra de forma objetiva e clarificante. Por que marxismo? Porque quem elaborou o arcabouço filosófico e da prática foi Karl Marx, 1818 até 1873, um alemão que viabilizou e criou ferramentas práticas para que esse movimento de revolta contra Deus, que sempre existiu, pudesse ter continuidade histórica e se organizasse em instituições humanas. Definamos então o marxismo cultural em termos proféticos e espirituais. O marxismo cultural é o sistema político-ideológico espiritual de dominação mundial, construído pelos filhos dos homens, os quais, confiando em sua justiça própria e imbuídos da sua bondade intrínseca, criarão uma nova sociedade, com uma nova lei superior, cujo centro de adoração e devoção é o homem e seus prazeres carnais. O ídolo de adoração é o estado forte e centralizado. Em Marx, Deus e qualquer concepção relacionada ao mesmo é combatido de todas as formas, sendo a fé um impedimento para a felicidade da sociedade socialista e comunista. Deus simplesmente não existe, e no seu lugar, Marx concebe o Estado que será absoluto, esmagará a individualidade e trará a felicidade. Esta foi a receita certa para literalmente trazer-se o inferno à Terra. Comecei a escrever este livro em pleno outubro de 2020, porque estava tirando férias referentes ao exercício 2015. Tem lógica uma aberração dessas? Por vários anos abri mão de quase tudo por servir e me sentir útil à sociedade. Tudo estava no segundo plano. Só um despertar incrível e um desbloqueio magnífico que aconteceu comigo no método IP 118 me fez rever tudo na minha vida e ainda aflorar todos os princípios que sempre defendi. Foi como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. E ficou mais cristalina uma das minhas preocupações, que é o descaso que o profissional da segurança pública faz
sem perceber, é claro, da sua saúde mental. Se o policial entendesse que descanso é aquilo que Deus criou e foi no sétimo dia, e que a partir do oitavo dia o que o homem criou chama-se regra. Os 10 mandamentos são regras de Deus reforçando o que queria, pois o princípio é: viverás. Porém, se faz necessário atribuir regras aos homens e falou: não matarás. Já começou com a história de Caim matou Abel. Se você entendeu que o descanso é o sétimo dia e que a palavra descanso no hebraico significa desfrute, você não aceitaria a vida que está levando. Eu quero ter desfrute o tempo todo. Quando você desfruta de algo, vai lá e replante para continuar a desfrutar. Descanso significa não é para você descansar, e sim desfrutar, curtir o fruto. Comece a desfrutar hoje. Tem gente querendo desfrutar na aposentadoria. E aí pensando assim, quando chegar a hora de desfrutar, vai bater uma tristeza, a pessoa vai para a aposentadoria e aí quer se matar, porque trabalhou tanto e não desfrutou durante o trabalho. Desfrute com pouco, pois senão você não vai desfrutar com muito. Desfrutar é o princípio da honra, é a sétima parte da criação. É a hora que você honra a Deus por tudo que você tem. Honre desfrutando. Cansar é fazer algo que não é da sua conta. Se estiver vivendo no propósito, você tem que desfrutar. Não devemos contaminar nossa maior dádiva aqui na terra, que é a nossa família. Experimente chegar na porta da sua casa e fazer a seguinte sequência de ações. Imaginar deixando os problemas do lado de fora da casa. Entrar com um sorriso no rosto. Falar somente assuntos agradáveis e não poluir o seu drive mental. Jamais devemos entrar em nossa casa preocupados, ou seja, pré-ocupando a mente, fazendo mau uso do poder do pensamento, do poder da imaginação. Não devemos estar com excesso de passado que nos leva à depressão, nem excesso de futuro que nos causa ansiedade e muito menos excesso de presente que nos leva ao estresse. Chegar em casa enfesado, ou seja, cheio de fezes, magoado igual a má água, igual a água suja dentro de você. É essencial que o profissional da segurança pública seja conscientizado desta importância de desfrutar do bem maior que é Deus, viver em Cristo Jesus, curtir a família adoidada, usufruir o que foi emprestado pelo Ser Supremo. Uma vez que, ao morrermos, não iremos levar nada, fazer muitos networks, associações, igual amizade, enfim, ser extremamente profissional no serviço para dar o melhor que a sociedade almeja. E, no seu momento de folga, desfrutar com toda a intensidade do mundo. Parece complicado, mas é simples e estou vivendo isso com intensidade. Valorize e defenda sua família. A sua família é uma dádiva de Deus. Capítulo 3. Falemos agora sobre sabedoria. Quem foi o cara mais sábio que existiu? Salomão. Se você de fato quer prosperar, peça sabedoria a Deus. Na palavra, a Bíblia, Deus dá livremente a quem o pede. Então tá, Deus me deu a sabedoria, e aí? O que eu ganho com isso? Ganho acesso. Alguns dizem, mas Salomão terminou mal. Terminou sim, terminou muito mal. Por isso ele escreveu, melhor o fim do que o começo. Ele não era a sabedoria, ele tinha acesso à sabedoria. Salomão concluiu que a sabedoria era sobre ele, mas o segredo da sabedoria não é sobre você nem sobre mim, e sim sobre nós. A dica poderosa é: ame a sabedoria acima de qualquer coisa na terra, porque se você amar a sabedoria, você vai adquirir o que deseja. A sabedoria é algo espetacular. Porém, não é tudo. Quem dá a sabedoria, que é tudo, é o Cristo. A sabedoria é uma ideia, é uma semente onde eu planto e eu colho. Quando eu vou colher, já não é sabedoria, e sim riqueza. Sabedoria é uma semente, a prosperidade é o crescer e a riqueza é o fruto. Se eu plantar sabedoria, o que eu colho? Riqueza. Por que não tenho riqueza? Porque não plantei sabedoria. Toda pessoa sábia é rica? Sim, menos os que abriram mão do fruto. Exemplo. Papa Francisco é um homem sábio, só que fez voto de pobreza. Ele abriu mão da riqueza. Temos dois tipos de sabedoria, a vertical e a horizontal. A vertical é falar e ouvir Deus. É quando você se assusta com o que está falando, tamanha a sua conexão com o Criador. São frutos do Espírito que conectou com Deus.
Faça o que está no seu coração, senão como vai acessar isso? Sabedoria está gritando nas esquinas. Gente tola, até quando irá ignorar a sabedoria? A sabedoria horizontal é a experiência, o know-how é o resultado, sem ter nada com Jeová. Conecte com o alto e sua frequência será superior. Ame a sabedoria mais que o ouro e a prata, e terá dias de paz na terra. Salomão foi o único rei de Israel que governou sem guerra. Em Colossenses 2:3 está escrito: Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diante da exposição acima, verificamos com clareza que Jesus é a sabedoria. Nós, profissionais da segurança pública, temos o dever funcional e moral de servir a sociedade. Temos que primar pelo atendimento diferenciado, que não só resolva o problema do cidadão, como também provoque uma sensação de tranquilidade e paz. Tudo o que fizermos para servir ao próximo ainda será pouco, perto de quem deu a sua vida para nos salvar. É possível melhorar o atendimento? Como gerar mais produtividade e melhor aproveitamento do serviço policial sem servir o próximo? Por que não monitorar as demandas sociais no tocante à segurança pública, nos diversos âmbitos de expressão social? Exemplo, redes e mídias digitais. Termos equipes policiais que, após verificar a postagem de um indivíduo na seara da segurança pública, realizem um atendimento específico e pontual para minimizar as críticas, as reclamações e, por que não dizer, buscar aumentar a credibilidade perante a opinião pública. Parece impossível, mas não é. Toda vez que percebemos pessoas de relevância no meio da comunidade expressando algum descontentamento sobre a segurança pública, isso respinga em todos nós, profissionais, então façamos o caminho inverso. Ao invés de ficar murmurando devido a uma crítica que recebemos, devemos ir até o reclamante e persuadir de forma positiva a sua opinião, para influenciar o seu meio social a fim de perceber a melhoria da prestação do serviço público. Parece complicado. No entanto, é muito simples: monitorar, visitar, receber feedback e aumentar a credibilidade. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Capítulo 4. Conhecendo a verdade nua e crua, pessoas dizem: a verdade tem lado. Isso é mentira. A verdade é uma pessoa que nunca errou, que é Cristo. Não existe verdade absoluta. Existe sim, existe Cristo que nunca errou. Mas existem várias versões. Lê do engano, existe só uma verdade, que é mais uma vez Cristo. Mas por que você fala isso? Você é chato. Observe que é o próprio Cristo que falou: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou você está mentindo, ou Jesus está mentindo. Como eu acredito há mais tempo em Jesus. A verdade é absoluta, sim, e é uma pessoa, Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo está dentro de nós, dentro de você. Pare de perder energia com ódio, mentira. Se Cristo habita dentro de nós, então fale a verdade. Porém, a verdade dói. E é melhor doer do que você ficar fingindo a vida inteira. Certa vez aconteceu o seguinte: a verdade encontrou-se com a mentira. Esta, por sua vez, falou: Como você está bonita! Vamos tomar um banho na cachoeira? A verdade respondeu: Então vamos. Aí foram e a mentira entrou na cachoeira primeiro. E a verdade tirou a roupa e entrou em seguida. Logo depois, a mentira saiu primeiro e vestiu a roupa da verdade, e anda perambulando por aí travestida de verdade. E a verdade não aceitou vestir a roupa da mentira e está nua e crua. Por isso, quem é verdadeiro gosta de treta. Portanto, a verdade vai te libertar. Então, ande na verdade. A verdade abriu o cadeado, mas você tem que empurrar a porta da cela, está com acesso à liberdade. Entretanto, não quer sair da cela. Portanto, olhe para frente, pare de olhar para os lados e haja como se fosse dar a própria vida. No decorrer de anos e anos, por que não dizer décadas, passamos por uma mudança cultural bastante significativa, respeitando sempre as opiniões e visões em contrário para com a nossa interpretação. Nota-se claramente, de forma cristalina, a luta de ideologias para transformar a humanidade. É nítido que o infrator da lei tem se tornado uma vítima da sociedade.
Esta, por sua vez, se sente responsável pelo delinquente praticar atos ilícitos. Com isso, vamos absorvendo uma inversão de valores sociais e culturais em que os profissionais da segurança pública, em especial os policiais militares, que estão diuturnamente nas ruas exercendo a função constitucional preventiva ostensiva e lidando cotidianamente com o esgoto da sociedade, estão sendo demonizados e os delinquentes sendo protegidos pelos poderes constituídos e tendo a opinião pública favorável a eles porque entraram em um processo de vitimização exacerbada. Diante deste cenário desfavorável ao policial militar, e pasmem, só não vê quem não quer, o Estado tem que garantir o auxílio ao infrator da lei, denominado auxílio reclusão à família do infrator da lei. Esse contexto diferente em que a sociedade está mergulhada até o pescoço mostra que temos muito a fazer para minimizar os estragos advindos de tempos em tempos de bestialidades travestidas de pessoas revolucionárias. Presenciarmos muitos universitários, formadores de opiniões públicas, os infratores da lei e as pessoas que se sentem excluídas de alguma sorte e colocarmos todos no mesmo balaio e nesse diapasão balizar uma nova maneira de ver o mundo. A teoria do quanto pior, melhor. Os delinquentes contumazes, perante a legislação afrouxada a cada dia, vão se tornando sagazes em suas empreitadas criminosas. A cada detenção, infelizmente, adquirem novas metodologias, novos modus operandi para praticar o crime. E com os aperfeiçoamentos e qualificações adquiridas em um sistema prisional, só pode resultar em uma organização criminosa e recrutamentos para a manutenção da mola propulsora das modalidades delituosas, que é o tráfico de entorpecentes. Agora, diante do exposto, as ingerências de setores da sociedade sobre as atuações das polícias, a publicidade negativa em cima das ações policiais e a criminalidade se organizando com apoio ou auxílio de algumas camadas da sociedade. A legislação cada vez mais branda, mais fraca e ineficaz para o infrator da lei, e a sensação de impunidade cada vez mais perceptível pelo cidadão de bem. A pergunta que não quer calar: o que se tem feito para tornar as atividades policiais efetivas, eficientes e eficazes? O primeiro passo, com absoluta convicção, é tratar sobre a carreira única, ciclo completo e, por que não dizer, polícia eficiente. Tornando uma polícia eficiente, com atuações efetivas, buscando sempre a eficácia da atividade policial, que poderemos vislumbrar a garantia dos direitos do cidadão, a promoção da paz social e a valorização do ser humano, o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. Capítulo 5, Administrando, eu quero falar sobre a mordomia. Vamos imaginar quando assistimos a um filme, por exemplo, Batman, que tem o seu mordomo Alfred. Imaginando esse cenário, quero fazer uma analogia. Jesus é o Batman e nós somos o Alfred, o mordomo. Você pode ter tudo, mas lembre-se de que tudo é do Batman. Pare de adquirir uma coisa e achar que ela é sua. Você só tem um acesso por um tempo. Exemplo: uma criança usa os brinquedos e depois doa para outras crianças. Quando você é realmente mordomo, você não deixa o carro um lixo, sua casa arregaçada, fica usando roupas feias, você usa direitinho o que Deus colocou em suas mãos. Lembre-se da lei da semeadura. Quem é que semeia é o mordomo, somos nós. Quem não semeia é porque não sabe o que fazer com a semente. Não tenha nada como se fosse seu, pois tudo é dele. É do Criador. Vamos cuidar das paradas dele. Se você cuidar, ele vai colocar mais coisas na sua vida. Mordomia traz leveza nas coisas que você está adquirindo. Seu coração sempre vai estar apontado para ajudar o próximo. Mordomia é quando entendo que tudo é nosso. A mordomia é não reter nada. Não é que eu tenho que repartir com você, mas sim eu tenho que prosperar. Existe a multiplicação e não é divisão. Um comunista quer dividir o que é de alguém. Quem é próspero quer multiplicar o que ele tem. Todo mordomo é obediente à riqueza da terra, e Deus deu a terra para seus filhos. E enquanto estiver na terra, você tem que governar. Quando você não governa, você ignora a administração.
e Deus vai cobrar a administração. A mordomia é não ter amor à coisa. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Deus é bom o tempo todo. A mordomia é não se sujeitar às coisas e administrá-las como de fato é de Deus. Pois quando você morrer, parece que vai passar para seus filhos, mas eles talvez não saibam administrar e vamos perder tudo, na verdade. Ninguém perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. A riqueza vai trocando de mãos na terra. Aqueles que sabem administrar permanecem ecoando na terra. Provoco aqui uma reflexão sobre o que nós temos feito, sobre tudo que está em nossas mãos. Deus nos emprestou para que nós possamos administrar da melhor forma. Na segurança pública, o profissional da segurança deve primar por um caráter íntegro, honrado, honesto e reto. Ser probo, preservar o patrimônio público, administrar a coisa pública como se fosse dele. Ter um comportamento proativo, visando sempre aproveitar da melhor forma possível o material humano, o material bélico e tudo que compõe o âmbito da segurança pública para oferecer a melhor prestação do serviço público à sociedade. É inadmissível o desperdício e a má gestão do patrimônio público por comportamentos egoístas, gananciosos e improdutivos. Não tem como falar em administrar a coisa pública sem o gestor ter em sua mente, de forma clarificada, que ele é somente um instrumento e não irá levar nada com o seu passamento ao Oriente Eterno. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Capítulo 6, o poder da união. Neste capítulo queremos mostrar a importância da associação, o poder de união e, por que não dizer, network. Nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. Vamos pegar por base 5 pessoas. Se eu quero descobrir qual é o meu patrimônio, é só verificar as 5 pessoas que estão ao meu redor. Se nenhuma tem patrimônio, é só eu somar os 5 e dividir por 5 e vai dar a média, óbvio, 0. Logicamente que eu também não tenho nenhum patrimônio. É só pegarmos a média dos nossos 5 melhores amigos e fazer o teste. Agora, se você é milionário, vai andar com um milionário. Se você se associa com Deus, você fica invencível. A primeira associação que você tem que fazer é com o Criador. Não abra mão de associar com Ele de jeito nenhum. Em segundo lugar, associe-se com pessoas afluentes, que são inspiradoras para você, mesmo que essas pessoas estejam à distância. Mas depois que você se associar, utilizando as ferramentas tecnológicas dessa aproximação, você vai conseguir chegar até as pessoas reais. Aquele tipo de pessoa que coloca você para cima, essas pessoas são as melhores. Não fique junto com pessoas negativas, as consideradas tóxicas. As pessoas tóxicas põem dificuldade em tudo. O segredo está naquilo que você associa. Se você só faz network com pessoas da política, por exemplo, você só vai entender disso. A dica é: sejamos generalistas e não só especialistas. Nós vamos ter vontade de entrar em outras bolhas. O problema da associação é que nós queremos ficar sempre na mesma bolha. Tem gente que fica na igreja a vida inteira e não conhece mais ninguém. Aí o líder religioso expulsa essa pessoa e o que acontece? Ela fica parecendo um ET aqui na Terra, parecendo um zumbi. Acha que não serve para mais nada, infelizmente. Vamos parar de viver em bolhas. Tenhamos ações com camadas diferentes da sociedade, com pessoas que pensam diferente de nós, e isso vai fazer a gente expandir a nossa visão. Associação é network, e é com esse princípio da associação, do network, do poder da união, dentro do âmbito da segurança pública, que poderemos destravar algumas armadilhas da vaidade. Quero fazer uma referência ao meu amigo e excepcional profissional da segurança pública, Coronel Durvalino Câmara dos Santos Júnior, em que assisti atentamente à sua explanação muito feliz, por sinal, sobre a questão da inteligência dentro da segurança pública e a expressão, antes de tudo, inteligência. Ela é fundamental para lograrmos êxito nas ações policiais. A atividade de inteligência policial militar é um exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera da segurança pública,
orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para assessorar o processo decisório, para o planejamento, execução e acompanhamento de assuntos de segurança pública e da polícia ostensiva, subsidiando ações, para prever, prevenir e neutralizar ilícitos e ameaças de qualquer natureza que possam afetar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercido pelas agências de inteligência das polícias militares. As polícias do Brasil devem possuir os seus serviços de inteligência devidamente estruturados para que a atividade de inteligência policial militar permita ao tomador de decisão em todos os níveis estratégico, tático e operacional decidir de forma mais segura e assertiva. A inteligência policial militar, a inteligência e a contra-inteligência asseguram ao tomador de decisão cenários, identificação de indivíduos que praticam ações delituosas, monitoramento desses indivíduos, avaliação de risco, bem como traçar perfil profissiográfico para o tomador de decisões poder distribuir seu material humano da maneira mais produtiva, contribuir na elaboração de planos de ações e procedimentos operacionais que visem a adoção de medidas operacionais que devem ser adotadas nas ocorrências de grande vulto, tornar acessível ao policial que está à frente no campo de batalha do nosso cotidiano, municiar as tropas especializadas com um banco de dados referente aos principais indivíduos envolvidos em modalidades delituosas, buscar interagir e contribuir com as polícias judiciárias e investigações de ações diversas, promover troca de informações constantes com outras agências de inteligência, fazer relatórios que subsidiem os tomadores de decisão a solicitarem a quem de direito a transferência de indivíduos de alta periculosidade para o sistema penitenciário federal, instruir as tropas de área no que tange às medidas que devem ser adotadas após ações delituosas, visando maior coleta de dados possíveis, bem como a preservação de vestígios, cooperar com outras agências de inteligência quando ocorrem ações criminosas, elaborar relatórios de inteligência e relatórios técnicos e trocar informações de suma importância para levantamentos, coleta de dados e, por fim, a produção de inteligência, que é um facilitador essencial para que possamos, volto a frisar, tornar uma polícia eficiente, com atuações efetivas, buscando sempre a eficácia da atividade policial, que poderemos vislumbrar a garantia dos direitos do cidadão, a promoção da paz social e a valorização do ser humano. Primeiramente, sem Deus no coração, e depois, o serviço policial sem compartilhamento de informações não há como dar certo. Por isso, temos muito por fazer, e vamos fazer. Capítulo 7. Conhecendo. Explanação neste capítulo é sobre autoconhecimento, a nossa identidade. É quando você olha para dentro de você e para de apontar o dedo para os outros. Conheça quem é você de fato, quem é você nele Cristo, é a sua identidade. O autoconhecimento é o seu segundo melhor dia da vida. Ele só perde para o melhor dia da sua vida, que é o dia que você nasce. É como se dissesse, após o nascimento, o início de uma corrida. Está valendo aqui na Terra. Autoconhecimento equivale a saia para ti mesmo. A pessoa que sabe o que ela é não tem como se desviar, é uma pessoa próspera. A pessoa que não conhece a si mesma não tem como ser plena. Quando você tem autoconhecimento, sabe a sua identidade, você não quer saber o que os outros acham de você. Você tem autoconhecimento. Então não fica afobado com tanta religiosidade, pois vai direto à palavra que é a Bíblia. Você fica imparável. Existem 5 formas de identidade. Primeiro, a que Deus fala que você é e já é. Segunda, é o que seus pais falaram que você é. A terceira, o que seu país, sua cultura fala que você é. A quarta, como você se vê. E por último, como as pessoas te veem. O problema é que damos mais importância sobre como as pessoas nos veem. E é essa que temos que zerar o grau de importância. Temos que aceitar o que Deus nos falou. Se o que seu pai falou não estiver equalizado com o que Deus falou, então vamos regular, achar o ponto de equilíbrio para ter consonância com Deus. Se o que teu país falou que você é não está de acordo com o que Deus falou, então vamos também regular. A forma como você se vê precisa ser ressignificada.
é infalível. É pelo fruto que eu conheço a identidade. Você se descobre pela glorificação de Deus em sua vida. Você é a imagem e semelhança dele. É quando você tem domínio. Nunca esqueça que você tem uma das características dele, pois foi ele que te criou. Autoconhecimento é quando você olha tanto para dentro de você que diz: não é possível que pareço tanto com o meu amado Deus. Nós precisamos demais despertar para isso, entender que somos filhos do Criador, somos a imagem e semelhança dele. É só certificar em Gênesis 1:26. Não precisamos da aprovação de ninguém, nós já fomos aprovados por Deus quando nos criou. No contexto da segurança pública, buscando esse autoconhecimento, a nossa identidade, já nos amparamos na Constituição Federal, na nossa Carta Magna, em seu artigo 144, que trata sobre a segurança pública e as funções de cada um dos profissionais da segurança pública. Nós, profissionais da segurança pública, precisamos primar pelo bom atendimento à sociedade, visando sempre a excelência deste atendimento ao público. É inadmissível, nos tempos de hoje, um profissional da segurança pública atender mal a população. Um absurdo, um profissional da segurança pública, e em especial um policial militar, não desembarcar da viatura para poder falar com o cidadão olhando olho no olho. É muito difícil ver um cidadão que nunca precisou do serviço público de segurança quando necessita fazer a primeira solicitação desse serviço ao ligar no 190 ser mal atendido. É esse emaranhado de pequenas atitudes infelizes ou até mesmo displicentes e preguiçosas que acarretará uma visão generalista negativa para toda uma corporação. Temos que aprender urgentemente a agir nas causas e não nas consequências. O exemplo bem clarificado de que estamos agindo nas consequências e não nas causas é imaginar o cenário em que nós estamos o tempo todo rapando um chão que está cheio de água com rodo e momentaneamente vai ficar seco o chão, mas nós não fechamos a torneira, então a água vai voltar. Só desenvolver ações policiais, operações, barulhos, pirotecnia, isso tudo dá uma sensação de segurança. Porém, nós temos que fechar a torneira. Temos que promover a segurança para que não tenha só uma sensação e sim a população sinta uma segurança concreta e efetivada. Entretanto, as inversões de valores são muitas. Nós não lidamos com as causas e continuamos na expressão enxugar gelo, realizando uma espécie de pesca esportiva. Efetua a detenção do infrator da lei, tira a foto e libera este infrator para voltar à sua realidade. Nós não vamos curar um câncer aplicando apenas um band-aid. Não basta só policiais nas ruas, temos que pensar de forma estratégica, com planejamento organizacional. Estimular modalidades de policiamento, um raio-x para detectar desde uma ligação até o atendimento final ao cidadão de bem. O uso de ferramentas tecnológicas para alavancar essa melhoria do serviço. Contudo, há de se pensar num policiamento de pronto emprego, ou seja, resposta reativa para sempre atender à demanda da sociedade. O cidadão precisou do serviço policial e temos que ter uma equipe policial pronta para deslocar em atendimento a este cidadão. Além do policiamento de pronto emprego, passamos para um policiamento planejado, que é realmente organizar a distribuição do efetivo policial, usar estratégias necessárias para dar maior visibilidade da segurança pública para a nossa população e, diante de um policiamento planejado e um policiamento de pronto emprego que realmente funcionem, haverá uma terceira vertente a desenvolver, que é a mobilidade tática, é a saturação nas manchas criminais, é agir conforme os estudos da análise estatística criminal. As redes de apoio, como um gabinete de gestão integrada municipal, Secretaria de Segurança Pública Municipal, outros profissionais como os garis, agentes de saúde, todos fortalecem a parceria e precisamos disso para desenvolver um bom trabalho policial. Não podemos ter policiais que ainda não entenderam a necessidade de estreitar os laços com as outras instituições e sociedade de forma geral.
É intolerável sabermos que o tráfico de entorpecentes é a mola propulsora das outras modalidades delituosas e não fazermos ações contundentes, rotineiras e eficientes para retirar essa porcaria que está desestruturando as famílias. Faz-se necessário incomodar o infrator da lei a todo momento, já que ele é o que causa desarmonia e o descrédito das forças policiais perante a opinião pública. Programas sociais da segurança têm que ser efetivados em todos os municípios. Entre os profissionais da segurança, já é consolidada a ideia do triângulo do crime, em que pese para fechar o triângulo, as 3 vértices, para que o crime aconteça, temos que ter um ambiente favorável, uma vítima fácil e o infrator da lei. Temos que fazer ações preventivas para que não aconteça o fechamento dessas 3 vértices e, assim, dificilmente acontecerá o crime. Então, o trabalho preventivo por todos os profissionais da segurança é de suma importância. Se nós conseguirmos conscientizar a sociedade de não ser uma vítima fácil, com absoluta certeza reduzirá significativamente o crime, pelo simples fato de que terá o infrator da lei procurando uma vítima. Às vezes, até o ambiente está favorável à prática delituosa deste infrator da lei, mas não tem a vítima. Então temos que fazer um trabalho preventivo começando na educação. Tem que ter o estreitamento de laços com o sistema educacional, com os profissionais da educação. Esse trabalho preventivo prepara a sociedade para que não seja uma vítima fácil. Precisamos demais desenvolver isso, pensar em ações preventivas, usando ferramentas tecnológicas no mundo educacional. Hoje observamos os pais ou responsáveis deixarem os filhos nas escolas e irem trabalhar preocupados, angustiados com o que poderá acontecer dentro de uma escola, em especial com seus filhos. Pergunto, diante desse cenário de angústia narrado acima, o que custará para a parceria pública-privada ver todas as escolas monitoradas, as escolas possuírem ferramentas tecnológicas como catracas eletrônicas biométricas para controle dos alunos, ter vigilantes armados, ter professores capacitados e treinados com arma de fogo conforme a vontade de cada um. É claro, respeitando o livre arbítrio de todos. Por que um professor não pode andar armado na escola? Por que a população não pode estar armada? Por que temos que ver entrar um ex-aluno numa escola e fazer o que quiser? O ex-aluno é um exemplo, mas alguém entrar na escola e matar todo mundo, esculachar com toda a comunidade escolar, chega a ser insano ver os mesmos fatos acontecendo e as mesmas ações se repetindo. E não pode ter respostas diferentes para quem faz as mesmas coisas. A partir do momento em que temos ferramentas tecnológicas para evitar esse crime e nós temos treinamentos, planos de ações, teremos uma sociedade mais prevenida. E com isso, é uma das formas de evitarmos crimes, evitarmos atentados e ações terroristas. Precisamos pensar de forma diferente, senão não teremos resultados diferentes. Ficamos só esperando a próxima vítima e o sensacionalismo que acontece pela grande imprensa. Tudo isso é lastimável. Como podemos, na altura do campeonato, termos um sistema tão burocrático em que existem 2 meias polícias no Brasil, onde uma faz investigação e a outra desenvolve o policiamento ostensivo e preventivo? Como podemos ter procedimentos administrativos como o inquérito policial militar e o inquérito policial civil que só estão servindo como uma forma de prestação de contas para a sociedade, sendo apenas um subterfúgio para as nossas deficiências? Todas as vezes que acontece um crime, a resposta é: será instaurado inquérito para tomar as providências. É como se ganhássemos tempo para dar uma justificativa plausível à população e, na maioria das vezes, esperar esfriar o assunto, porque as elucidações dos crimes são pífias no nosso país. Além de que esse mecanismo tão obsoleto e desatualizado gera ainda mais descrença à população. Um policial militar ou qualquer outro profissional que chega até o cidadão que solicitou o serviço policial por ter uma demanda, deverá resolver tudo no local, preferencialmente. Isso é sinônimo de uma polícia eficiente. Não é só tratar de ciclo completo de polícia,
e sim de uma eficiência da atividade policial. Porque não tem como não ficar perplexo do quanto o sistema burocrático favorece a malandragem, o quanto o sistema causa descrédito por parte da sociedade em relação às forças vivas de segurança. O cidadão, diante de um ilícito que acontece com ele, se vê nesse modelo atrasado, vitimado pelo menos 3 vezes pelo único fato delituoso. Ele é vítima do crime. Já está constrangido, diante do fato criminoso, ele tem que ir até a delegacia. E o atendimento precário faz essa vítima ser exposta pela segunda vez, de forma constrangedora. É uma segunda vitimização. Depois ele ainda vê pela imprensa tudo sobre o crime em que foi vítima. Portanto, gera um terceiro constrangimento, vitimizando pela terceira vez no mesmo ilícito. Se não pensarmos de uma forma coerente, em que o profissional que irá atender a ocorrência deverá chegar ao local da demanda e resolver o problema do cidadão de bem, nós não conseguiremos aumentar a credibilidade da atividade policial. Não podemos mais viver um sistema burocrático obsoleto, atrasado e desatualizado em que vivemos no país. No entanto, o que nós estamos fazendo para contribuir com essa melhoria? A outra pergunta é: você gostaria de ser atendido por um profissional igual a você? Capítulo 8. Provocações. Para facilitar a memorização, olhe para sua mão esquerda, principalmente os casados. O dedo polegar representa sua identidade. Quem é você hoje em todas as áreas da sua vida? É a nossa digital. O dedo indicador significa qual é o seu propósito, aonde você quer chegar, qual é o seu estado desejado. O dedo médio representa a comunicação eficaz. Fale simples para que a outra pessoa entenda, seja específico. Saiba pedir. Se o ouvinte não entendeu, é porque a sua comunicação não foi eficaz. Exemplo, você pede a uma pessoa, me dê uma caneta, por favor, e a pessoa prontamente pega uma caneta vermelha e te entrega. Em seguida, você diz, não, é para preencher um cheque e não pode ser vermelho. Tá certo que esse exemplo já está ficando ultrapassado, porém retrata bem o ruído na comunicação que ocorreu, pois o ouvinte somente ouviu pegue uma caneta e não sabia que era para preencher um cheque. O dedo anelar representa ande com pessoas com o mesmo propósito, saia de perto das pessoas tóxicas, tenha mentores. Se você está sentando em uma mesa em que é o centro das atenções, cuidado. Provavelmente estão roubando as suas energias e você não está agregando nada para a sua evolução pessoal. Nesse caso, transmita seu conhecimento para que todos possam aprender com você. Entretanto, busque sentar-se em outra mesa. Se você senta em uma mesa no qual se sente um aprendiz, que causa em você uma vontade enorme de fazer algo, que estimula a pensar assuntos que nunca tinha pensado, que tira você da sua zona de conforto, é esse público que fará você prosperar. É essa frequência que você precisa buscar constantemente. Portanto, é a mão da aliança, por isso a mão esquerda. O dedo menor associa-se à palavra ação. Lembre-se do gesto de um golpe de karatê. Os outros dedos empurram esse para agir. É você colocar em prática suas ideias. Se você descobrisse que, ao invés de ter 3 pedidos da lâmpada mágica, poderia ter todos os pedidos que quiser, o que faria? Como faria? Por que faria? Quem estaria junto? Onde faria? Para a mente subconsciente, basta fazer o seguinte procedimento. Utilize a técnica telão de cinema, veja somente o final feliz do filme da sua vida e se concentre nessa imagem para que o subconsciente te conduza até o seu desejo. Mas a pessoa não faz isso. Ela tem a oportunidade de ir no cinema e consegue ver, né, o final feliz do filme tão somente. Porém, ela se emociona junto com o público e, não satisfeita, resolve comprar ingresso para assistir o filme todo na próxima sessão. E o filme é repleto de violência, problemas, desgraças, tragédia e sofrimento. Somente o final é estupendo, simplesmente fantástico. Então, fazendo analogia a esse cenário supramencionado, pergunto: por que não se concentrar no final desejado em sua vida? Por que ficar perdendo tempo com as dificuldades que são interpostas no seu caminho? Supere-se e foque no seu final feliz. Concentre-se em onde quer chegar.
e não em como vou chegar onde quero. Busque elevar seus padrões. Se você está sedentário, faça uma caminhada. Se você está fazendo caminhada, tente acelerar a passada. Se você não lê, procure ler um texto, depois uma página. Se você não ajuda ninguém, faça uma gentileza a alguém. O que podemos e o que não podemos fazer? Busque relacionar suas fraquezas e seus recursos. Busque sempre os padrões desejados. Mude suas convicções limitadoras. Mude suas estratégias. Querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas é insano. Busque modelar suas referências em cada área da sua vida. Passo a fazer as seguintes indagações. Primeiro, o que você faria em prol da sociedade e do seu crescimento em todas as esferas da sua vida? Se você não precisasse mais de dinheiro, pois suas contas seriam todas pagas automaticamente? Segundo, o que você gosta de fazer e faria de graça? Terceiro, o que as pessoas param para te escutar ou ver fazer? Quarto, o que o mundo precisa e você pode ajudar? Quinto, o que você faria se estivesse no leito de hospital e um anjo do Senhor te perguntasse: do que se arrependeria de não ter feito mais ou nem ter feito? Sexto, se estivesse dentro de um carro em que o piloto seria Jesus, o seu propósito agradaria a ele? Teria a bênção dele? E você estaria transformando vidas? Sétimo, o que você ama? O que você é bom? O que o mundo precisa? E poderia chegar a ser recompensado por isso? Tantas provocações supramencionadas com o intuito de mostrarmos que podemos fazer muito pela nossa sociedade, na condição de profissional da segurança pública, buscar o arete igual à excelência no grego, conforme professor e explicador Clóvis de Barros diz, modelo mais assertivo de oferecer o melhor da segurança pública para que o cidadão de bem se sinta realmente em segurança é um baita desafio. Ouso dizer que, se conseguirmos preencher, na essência, os três pilares básicos que defendo nessa minha obra literária, ou seja, o primeiro pilar, que é o pronto emprego, o segundo pilar, que é o policiamento planejado, e o terceiro pilar, que é a mobilidade tática, alicerçado em um serviço de inteligência fator surpresa, promovido pelos profissionais da segurança pública. Pois, antes de tudo, inteligência para melhor tomada de decisões e realização de ações, concatenada com uma coletânea de projetos e ações sociais. Isso tudo conseguindo reunir, ou melhor, agregar e integrar todas as forças de segurança, sociedade civil organizada, juntamente com demais setores públicos das três esferas de poder, alcançaremos cidades inteligentes com emprego de ferramentas tecnológicas. E todos esses fatores culminarão no que almejamos, que é a excelência na prestação do serviço de segurança pública em prol de nossa sociedade. E para você, o que é ter princípio no seu trabalho? Quais são os seus princípios? O que você está fazendo ou fez que faria falta para o mundo, ou pelo menos para a sua comunidade, em caso de você deixar de existir nesse exato momento? Continua as provocações questionando ainda: quem te criou? Quem te libertou? Para onde você está indo? E quem é você? Capítulo 9. A queda da máscara social. A queda se dá a partir do momento em que as fichas vão caindo. Se tiver consciência que devemos ser grato a Deus, o Todo-Poderoso, Criador de tudo, e que nada antecede a Ele. Se entender que a família é o sustentáculo policial, e que devemos ser o maior investidor da indústria da felicidade, que é a nossa família, se compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sendo o tesouro da sabedoria e do conhecimento, se despertar para a importância de ser probo, honesto, transparente e usufruir do princípio da mordomia e da lei da semeadura. Captou-se que o networking, a relação interpessoal, entrar em outras bolhas, é importante para o crescimento e prosperidade em todas as esferas da vida. Se conscientizar das 5 formas de identidade e quais devem prevalecer para seu crescimento, bem como se nortear para descobrir sua identidade e propósito de vida. Além, é claro, de refletir sobre as provocações feitas nesta obra. Conforme João Henrique Martins,
cientista político, pesquisador e consultor especializado em economia ilícita e controle do crime, diz: o que aconteceu no Brasil é uma política parcial de direitos humanos. O que precisamos é de direitos humanos integrais. O artigo 3 da Declaração, ele é bem claro e objetivo: o direito à vida, proteção e à segurança. Não existe nenhuma relativização sobre o que é segurança, o direito de não ser vítima, o direito da não vitimização, o direito à prestação à justiça criminal. O criminoso precisa ser desmotivado proporcional ao dano que ele causou, que sirva de desestímulo a todos os outros. A punição tem que ser rigorosa, mas ela não pode ser ilegal. Um exemplo bem objetivo citado por ele, nós temos em 1948 a Declaração. Depois temos uma série de normas que vão positivando, sejam convenções internacionais, sejam tratados internacionais, que propõem a positivação dentro do direito e dentro das nações. Mais recentemente, em 1984, temos a Declaração dos Princípios e Diretrizes das Vítimas da Criminalidade. Esse documento tem 21 artigos que falam sobre os direitos das vítimas. Do primeiro artigo ao 18º, trata-se de vítimas comuns. Já do 19º ao 21º, diz respeito às vítimas de abuso do Estado. Aqui no Brasil só discute e trata sobre esses 3 últimos artigos que diz respeito ao abuso do Estado. Tratamos só a exceção e esquecemos o principal, que é a obrigação do Estado em oferecer o direito à proteção ao cidadão. O direito de não ser vítima dos criminosos, ele é um dos primeiros princípios de direitos humanos que precisa ser assegurado. O embate é: se o criminoso for preso, precisará ter seus direitos preservados. Se precisa ter o devido processo legal preservado. Ao ser condenado, o sistema prisional deve ser absolutamente adequado para que o condenado cumpra a sua sentença dentro dos direitos humanos individuais do criminoso. Mas antes disso tudo, se deve preservar e garantir os direitos individuais de proteção ao cidadão pelo Estado. O direito de não ser vítima de criminosos, ele é um dos primeiros princípios dos direitos humanos. Essa é a base de todo o sistema de justiça criminal no mundo. Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça relativos às vítimas da criminalidade e de abuso de poder. A. Vítimas da criminalidade. Entendem-se por vítimas as pessoas que individual ou coletivamente tenham sofrido um prejuízo, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de omissões violadores das leis penais em vigor num Estado-membro, incluindo as que proíbem o abuso de poder. Uma pessoa pode ser considerada como vítima, no quadro da presente declaração, quer o autor seja ou não identificado, preso, processado ou declarado culpado, e quaisquer que sejam os laços de parentesco deste com a vítima. O termo vítima inclui também, conforme o caso, a família próxima ou as pessoas a cargo da vítima direta e as pessoas que tenham sofrido um prejuízo ao intervirem para prestar assistência às vítimas em situação de carência ou para impedir a vitimização. As disposições da presente secção aplicam-se a todos, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, idade, língua, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou outras, crenças ou práticas culturais, situação econômica, nascimento ou situação familiar, origem étnica ou social, ou capacidade física, acesso à justiça e tratamento equitativo. As vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade. Têm direito ao acesso às instâncias judiciárias e a uma rápida reparação do prejuízo por si sofrido, de acordo com o disposto na legislação nacional. Há que criar e, se necessário, reforçar mecanismos judiciários e administrativos que permitam às vítimas a obtenção de reparação através de procedimentos oficiais ou oficiosos que sejam rápidos, equitativos, de baixo custo e acessíveis. As vítimas devem ser informadas dos direitos que lhes são reconhecidos para procurar a obtenção de reparação por estes meios.
A capacidade do aparelho judiciário e administrativo para responder às necessidades das vítimas deve ser melhorada, informando as vítimas da sua função e das possibilidades de recurso abertas, das datas e da marcha dos processos e da decisão das suas causas, especialmente quando se trate de crimes graves e quando tenham pedido essas informações. B. Permitindo que as opiniões e as preocupações das vítimas sejam apresentadas e examinadas nas fases adequadas do processo, quando seus interesses pessoais estejam em causa, sem prejuízo dos direitos da defesa. E no quadro do sistema de justiça penal do país, prestando às vítimas a assistência adequada ao longo de todo o processo. D. Tomando medidas para minimizar, tanto quanto possível, as dificuldades encontradas pelas vítimas, proteger a sua vida privada e garantir a sua segurança, bem como a da sua família e a das suas testemunhas, preservando-as de manobras de intimidação e de represálias, evitando demoras desnecessárias na resolução das causas e na execução das decisões ou sentenças que concedam indenização às vítimas. Os meios extrajudiciários de solução de diferendos, incluindo a mediação, a arbitragem e as práticas de direito consuetudinário ou as práticas autóctones de justiça, devem ser utilizados quando se revelem adequados, para facilitar a conciliação e obter a reparação em favor das vítimas, obrigação de restituição e de reparação. Os autores de crimes ou os terceiros responsáveis pelo seu comportamento devem, se necessário, reparar de forma equitativa o prejuízo causado às vítimas, às suas famílias ou às pessoas a seu cargo. Tal reparação deve incluir a restituição dos bens, uma indenização pelo prejuízo ou pelas perdas sofridos, o reembolso das despesas feitas como consequência da vitimização, a prestação de serviços e o restabelecimento dos direitos. Os governos devem reexaminar as respectivas práticas, regulamentos e leis, de modo a fazer da restituição uma sentença possível nos casos penais, para além das outras sanções penais. Em todos os casos em que sejam causados graves danos ao ambiente, a restituição deve incluir, na medida do possível, a reabilitação do ambiente, a reposição das infraestruturas, a substituição dos equipamentos coletivos e o reembolso das despesas de reinstalação, quando tais danos impliquem o desmembramento de uma comunidade. Quando funcionários ou outras pessoas, agindo a título oficial ou quase oficial, tenham cometido uma infração penal, as vítimas devem receber a restituição por parte do Estado, cujos funcionários ou agentes sejam responsáveis pelos prejuízos sofridos. No caso em que o governo sob cuja autoridade se verificou o ato ou a omissão na origem da vitimização já não exista, o Estado ou governo sucessor deve assegurar a restituição às vítimas. Indenização. Quando não seja possível obter do delinquente ou de outras fontes uma indenização completa, os estados devem procurar assegurar uma indenização financeira às vítimas que tenham sofrido um dano corporal ou um atentado importante à sua integridade física ou mental, como consequência de atos criminosos graves. B. A família, em particular as pessoas a cargo das pessoas que tenham falecido ou que tenham sido atingidas por incapacidade física ou mental como consequência da vitimização. Será incentivado o estabelecimento, o reforço e a expansão de fundos nacionais de indenização às vítimas. De acordo com as necessidades, poderão estabelecer-se outros fundos com tal objetivo, nomeadamente nos casos em que o estado de nacionalidade da vítima não esteja em condições de indenizar ela pelo dano sofrido. Serviços. As vítimas devem receber a assistência material, médica, psicológica e social de que necessitem através de organismos estatais, de voluntariado, comunitários e autóctones. As vítimas devem ser informadas da existência de serviços de saúde, de serviços sociais e de outras formas de assistência que lhes possam ser úteis e devem ter fácil acesso aos mesmos. O pessoal dos serviços de polícia, de justiça e de saúde, tal como dos serviços sociais e o de outros serviços interessados,
deve receber uma formação que o sensibilize para as necessidades das vítimas, bem como instruções que garantam uma ajuda pronta e adequada às vítimas. Quando sejam prestados serviços e ajuda às vítimas, deve ser dispensada atenção às que tenham necessidades especiais em razão da natureza do prejuízo sofrido ou de fatores tais como os referidos no parágrafo 3, supra. B. Vítimas de abuso de poder. Entendem-se por vítimas as pessoas que individual ou coletivamente tenham sofrido prejuízos, nomeadamente um atentado à sua integridade física ou mental, um sofrimento de ordem moral, uma perda material ou um grave atentado aos seus direitos fundamentais, como consequência de atos ou de omissões que, não constituindo ainda uma violação da legislação penal nacional, representam violações das normas internacionalmente reconhecidas em matéria de direitos do homem. Os Estados deveriam encarar a possibilidade de inserção nas suas legislações nacionais de normas que proíbam os abusos de poder e que prevejam reparações às vítimas de tais abusos. Entre tais reparações deveriam figurar, nomeadamente, a restituição e a indenização, bem como a assistência e o apoio de ordem material, médica, psicológica e social que sejam necessários. Os Estados deveriam encarar a possibilidade de negociar convenções internacionais multilaterais relativas às vítimas. De acordo com a definição do parágrafo 18, os Estados deveriam reexaminar periodicamente a legislação e as práticas em vigor, com vista a adaptá-las à evolução das situações. Deveriam adaptar e aplicar, se necessário, textos legislativos que proibissem qualquer ato que constituísse um grave abuso de poder político ou econômico e que incentivassem as políticas e os mecanismos de prevenção destes atos, e deveriam estabelecer direitos e recursos apropriados para as vítimas de tais atos, garantindo o seu exercício. Precisamos analisar temáticas que considero essencial para a obtenção de uma segurança pública com princípios. O Código Penal obsoleto precisa de uma ampla reforma que garanta a punibilidade e o caráter pedagógico social, a integração, unificação e identidade das forças de segurança para uma melhor prestação de serviço de segurança pública. O policial precisa sentir protegido pelo Estado, pois ele representa o Estado. Portanto, quando ele errar, que o Estado faça sua defesa e lhe dê todo o suporte legal, emocional, psicológico, bem como estenda para a família deste profissional que errou o mesmo suporte. Se coloca câmeras no fardamento do policial, mostrando que este profissional tem conduta ou comportamento questionável. Como você espera que ele faça a sua segurança, se nem ele pode fazer a segurança dele, pois está coagido em suas atitudes, palavras e já previamente condenado por uma sociedade que não o vê como herói? O sistema prisional deverá ser todo monitorado. Por que não colocar câmeras nas celas e nos semiabertos? Como ressocializar quem nunca teve contato com a sociedade, que sempre viveu às margens da lei, marginais? O sistema de recompensa aos profissionais de segurança pública é um motivador para elevar o padrão do trabalho. Estamos combatendo o tráfico de drogas e o que estamos fazendo para ter uma vida saudável. Revisão de um sistema educacional para que seja menos permissivo e se torne mais direcionado a mapear e promover mecanismos a fim de contribuir de forma significativa para que os cidadãos tenham capacidade de serem gestores de sua vida financeira, emocional, familiar, profissional, espiritual, dentre outras áreas da vida. Mais um segredo para nortear as suas ações pessoais e profissionais. Primeiro, lembre sempre que vivemos uma lei da atração. Na expressão popular diz que um gambá cheira o outro. Na verdade, semelhante atrai semelhante. Assim sendo, observe com quem está andando e você perceberá que é a média das 5 pessoas que mais convive. Segundo, o poder do pensamento diz respeito à sua capacidade de imaginar. Tudo começa no pensamento. Se insistir em pensar situações negativas e ficar remoendo elas, com absoluta certeza terá complicações em sua vida. Não faça mau uso da sua imaginação, da sua capacidade de pensar. Terceiro, concentração. Aprenda, de uma vez por todas, que devemos sempre concentrar no que queremos
e não no que não queremos. Você pensa ou se expressa de alguma forma dizendo, não quero ficar doente, na verdade você deve dizer, eu sou saudável ou eu tenho uma vida saudável. Se ver e sentir nesse cenário. Quando também você diz, não quero me atrasar, corrija por eu sou pontual, eu sou assíduo. Outra maneira de pensar, eu não quero ficar pobre. Mude seu drive mental para eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou bem-sucedido. Portanto, concentre-se em situações positivas. Quarto, o poder do não. A palavra não é decodificada no nosso cérebro. Você precisa criar o cenário na sua mente e depois negar ela lá. Se eu disser a você, não pense em um Fusca azul, provavelmente você pensou, porque precisou criar a imagem para depois negá-la. Se compreender isso, perceberá que, quando você fala que não quer ficar pobre, o cérebro cria sua imagem de uma pessoa pobre para depois negá-la. Não quero ficar sozinho é dizer para o cérebro, eu quero ficar sozinho. Não quero ficar doente é pronunciar, quero ficar doente. Por isso, no item anterior, falei sobre concentrar no que você quer e não no que você não quer. Quinto, preste atenção nos seus sentimentos. Se você perceber que está o dia todo mais desanimado, triste, revoltado, contrariado ou qualquer outro sentimento desarmonioso do que tendo comportamentos bons, quer dizer que no seu poder do pensamento, já mencionado acima, onde se origina o pensamento, está sendo alimentado por situações, momentos, pensamentos ruins. Você deverá ressignificar o quanto antes, pois seus sentimentos dizem respeito à forma como anda pensando constantemente. Sexto, peça o que quer. Visualize, que é imaginar o cenário ideal do seu sonho. Acredite nessa situação criada em sua mente. Ou seja, tenha fé que estará vivendo isso e receba tudo isso em sua mente. Se você quer emagrecer ao ver um magro, não resmungue que ele deve estar comendo só folhas. O abençoe e diz que logo estará magro como deseja. Se você ver um rico, não diga que deve estar fazendo coisa errada ou que é isso ou aquilo de forma pejorativa. Diga que o abençoe e que logo serei rico também. Portanto, não tem como abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Assim, você estará sempre abençoando as pessoas e colhendo bênçãos dessa sua nova atitude. Contudo, se você aprendeu a pedir, visualizou, acreditou, recebeu, abençoou e sente que ainda falta algo, faça a modelagem. Ou seja, estude o comportamento dessa pessoa, que é seu modelo ideal, e adapte-se dentro da sua realidade para prosperar. É modelar, pegar a linha de raciocínio da pessoa e não copiar. Sétimo, não se preocupe com o como. Vai acontecer. Simplesmente vai acontecer, porque a mente suprema encarregará disso. Imagine o universo como um grande catálogo de produtos em que você poderá pedir o que quiser. Porém, todo pedido tem uma consequência, boa ou ruim. Se desejares algo ruim, com certeza obterás exponencialmente esse desejo ofertado. É só imaginar que está plantando uma semente de algum fruto. Pense num caroço de manga. Depois se torna uma mangueira repleta de frutas. Pois bem, você plantou uma semente e colherá exponencialmente vários frutos. Portanto, não se preocupe com como irá ocorrer o que você tanto deseja. Será um contato com uma pessoa nova. Esta poderá ser o instrumento do grande arquiteto do universo para proporcionar o que você tanto deseja. Pode ser também um ambiente novo, sair da rotina, fazer uma viagem, visitar algum lugar novo que causará um insight que poderá proporcionar a conquista do seu desejo. Novas pessoas, novos ambientes acarretarão em novos acontecimentos. Pense nisso. Oitavo, diante do exposto, passamos para a nova etapa da sua vida, que é exercer a gratidão. Como você quer mudar de vida, elevar seu padrão, aumentar sua frequência, ser próspero, se você não agradece a Deus pela sua realidade atual, a pessoa diz que quer ter um carro top 0 km, mas não agradece pelo carro popular que tem hoje.
Mas eu não tenho carro popular hoje, então agradeça pelo veículo que tem hoje. Moto ou bicicleta. Ah, mas não tenho nenhum veículo, então agradeça por poder andar a pé, pois quantos acamados dariam tudo para poder voltar a andar? É isso que eu estou dizendo. A capacidade de agradecer, de externar sua gratidão para mudar de fase na vida. Nono, tudo que você resiste, persistirá. Essa máxima pode ser ilustrada com 3 exemplos básicos. O primeiro exemplo, Madre Teresa de Calcutá já falava: me convide para o movimento pró-paz e não contra as guerras. Ela já demonstrava o conhecimento sobre a lei da atração, pois quanto mais lutamos contra as guerras, mais guerras se tem. Outro exemplo, vamos combater o tráfico de drogas. E todo ano, recordes e mais recordes de apreensão de drogas. Por que não busquemos ações preventivas e políticas públicas para alavancar a vida saudável da população? Se todos estiverem com a vida saudável, a maioria esmagadora não fará uso dessa porcaria, porque estarão com suas autoestimas elevadas e, consequentemente, se temos menos consumidores, diminuiremos a produção. Pense nisso. Mais um exemplo. Se lutamos contra a fome, o que mais vemos? A fome rondando as famílias. Por que não lutar pela fartura na mesa da família e concentrar no que queremos e não no que não queremos? Décimo, o gatilho da escassez, infelizmente, faz parte do cotidiano da sociedade. É só falar Black Friday, promoção, últimos produtos, últimas vagas, queima de estoque, dentre outras expressões, que o ser humano ativa seu gatilho de escassez e quer adquirir algo que nem precisa tanto. Com esse raciocínio, vamos para o mundo da competição. Quanto mais você compete, mais demonstra pensamento limitado e sentimento de escassez, pois na sua mente está dizendo: falta algo, por isso estou competindo. Temos que buscar cooperar mais e competir menos. A cooperação faz com que todos ao nosso redor sejam prósperos junto com a gente. Todos crescendo juntos permitirá mais desfrute e abundância no ambiente. E isso vai contagiando e não contaminando o próximo. A última observação, retirado do livro The Secret, O Segredo, e adaptado para a nossa realidade, é: faça o que você ama e seja feliz. Não se permita nenhum dia acordar para fazer o que não gosta. Busque maneiras para mudar sua vida se não está satisfeito com a vida atual. O importante é que, se você quer ser profissional da segurança pública, busque todos os dias ser a sua versão melhor. Ou seja, não é ser melhor que a pessoa A ou B, e sim melhor do que você foi ontem. E amanhã você será melhor do que está sendo hoje. Esse pensamento é simplesmente fantástico. Encerro este raciocínio utilizando o trecho do livro A Chave Mestra do autor Charles Haanel, que diz: esta semana tente reconhecer que este mundo em que vivemos é realmente maravilhoso, que você é um ser maravilhoso, que muitos estão a despertar para o conhecimento da verdade, e que à medida que despertam e contactam com este conhecimento das coisas que lhes foram preparadas, também eles reconhecem que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem entrou nos corações dos homens os esplendores que existem para aqueles que se encontram na terra prometida. Atravessaram o rio do julgamento e chegaram ao ponto em que se discrimina a verdade da mentira. Descobriram que tudo aquilo que alguma vez desejaram ou sonharam era apenas um vago conceito da deslumbrante realidade. Capítulo 10. O combate diário. Se compararmos nossa vida a uma roda de bicicleta, veremos vários raios. Cada área da nossa vida, seja espiritual, familiar, os pais, profissional, saúde, emocional, financeiro, nas contribuições e nos sonhos, deve ser visto como um raio da roda. Se um desses raios for colocado como cubo da roda, a pressão que uma área da vida deverá suportar em detrimento dos demais causará uma ruptura, pois não tem força o suficiente para carregar todas as demais áreas da vida.
isso provocará um grande acidente. Então, quem deve ser o cubo para suportar todos os raios e a roda, além de toda a bicicleta? Sim, ele. Entregar ao Senhor Jesus, devemos colocá-lo como centro de todos os aspectos de nossa vida. Lembre-se, só quem anda perto do buraco é que poderá cair nele. Só quem dá a primeira golada é que poderá ficar bêbado. Deus deseja sempre a unidade familiar. Precisamos investir na palavra de Deus, a Escritura Sagrada, a Bíblia. Ela nos direcionará para lograrmos êxito na nossa prosperidade. As adversidades interpostas em nosso caminho não têm soluções mágicas. Necessitamos de praticar os ensinamentos de Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Habite ricamente em nós a palavra de Cristo. CL 3:6:16. Como entender? Na altura do campeonato, o cidadão de bem, que tira folga, recesso, férias, feriado, descanso de Deus, não lê a sua escritura sagrada para aprender mais o direcionamento da sua vida e não faz conexão com o Senhor, o pecado é um tropeço para nós. O mal não tira folga, a tentação é diária. Nosso problema é que enquanto deveríamos lutar contra nossas más tendências, nós lutamos contra os outros, procurando inimigos externos, e nós somos nossos próprios inimigos. Vivemos uma guerra espiritual e não tomamos consciência disso. Como poderemos vencer o combate diário se ao menos identificamos quem são nossos inimigos? Nós estamos cumprindo a missão que Deus nos confiou? Devemos declarar igual o apóstolo Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Em Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diante da exposição acima, quero fazer analogia entre os ensinamentos cristãos e fazer um paralelo ao discurso motivacional, que se transformou em um best-seller de William M. Craven, militar da Marinha Americana, Como Poderemos Combater o Bom Combate, Completar a Carreira e Guardar a Fé. Começaremos citando que há, segundo estudiosos, 4 hormônios da felicidade, sendo a dopamina realizar pequenas tarefas em busca de compensações. A endorfina consegue ignorar momentaneamente a dor, como por exemplo, rir faz esquecer a dor por um momento. A ocitocina A busca de viver em meio que se identifique e não se sentir estranho no ninho. É a confiança de estar em família. E a serotonina sentir-se aprovado, obter reconhecimento. Bom, assim sendo, acordar e arrumar a cama já é a liberação de dopamina para sua luta diária, pois se não fizer nada, pelo menos já arrumou a sua cama. Busque sair do seu mundo, sair da sua bolha e interagir com novas pessoas para melhorar sua relação interpessoal e aperfeiçoar seu networking. Novas pessoas, novos lugares, novas ideias, novas ações e nova frequência. Preste atenção na coerência do que está falando e fazendo. Você tem dito sobre caridade, bondade e tem praticado o que fala. Preste atenção no seu coração, veja a bondade do próximo e não murmure, não reclame. A vida nem sempre é justa, mas siga em frente para atingir seus objetivos de vida. As fraquezas nos tornam grandes, as cicatrizes representam os ensinamentos da vida, que por sinal é uma excelente escola, pois a vida ensina bem, entretanto, cobra muito caro. Mergulhe de cabeça nos seus projetos. O que é a única coisa que você pode fazer no seu dia que as demais ficariam mais fáceis ou até insignificantes? Pare de se auto-sabotar. Faça o que precisa ser feito. Não é fácil, mas é simples. Lute diariamente contra o seu tirano. Como assim? As tentações mundanas querem nos desviar da conduta ilibada. Vou tentar ilustrar um pequeno cenário em sua mente. Imagine que você acabou de acordar por volta das 7 horas da manhã, porém, acionou o botão soneca do seu despertador e ficou lutando com muita preguiça, até se levantar momento posterior. Bom, foi tomar o café da manhã e comeu mais do que deveria, estimulando a gula. Então, em seguida, foi se aprontar, vestir-se para sair para o trabalho e deixou aflorar a sua vaidade.
Ao sair na garagem, viu a vizinha e teve pensamentos de luxúria. Viu o carro novo do vizinho e sentiu inveja. Entrou no seu carro e no trânsito levou uma fechada e ativou a sua ira. Parou em um semáforo e veio um pedinte. E você, com dinheiro no bolso, não deu, estimulando sua avareza. Observe que entre as 7 horas que acordou até chegar no trabalho, às 8 horas, por exemplo, em menos de 1 hora, sem perceber, você cometeu os 7 pecados capitais. Portanto, o orai e vigiai não é a vida dos outros, e sim a sua vida. Não fraqueje frente ao seu inimigo. Esteja sempre impecável. Não negocie seus princípios. Eles são inegociáveis. O nosso combate diário para evitar os dissabores na segurança pública é agir sempre contra o ilícito, antes de sermos atingidos por ele. Se a sociedade conscientizasse do quanto deveriam valorizar as discussões, debates e estudos para termos uma legislação capaz de assegurar o fiel cumprimento das garantias individuais de cada cidadão de bem, com absoluta certeza, teríamos agentes públicos mais comprometidos em preservar os direitos da coletividade em todos os âmbitos de relação da comunidade. O infrator da lei é estimulado a cometer o crime porque, infelizmente, é vantajoso para ele. A consequência de um cometimento de um crime é muito branda diante da ação criminosa praticada por esse infrator. Precisamos desestimular o cometimento de crime. Tratar o assunto de segurança pública como prioridade para que todas as demais áreas da vida funcionem melhor. É inadmissível ver criminosos presos com mais direitos do que o cidadão de bem. Legislação repleta de direitos aos criminosos. Uma justiça criminal que não consegue punir o infrator da lei a ponto de transmitir pelo menos sensação de punibilidade e o mínimo de reparação à vítima ou na ausência dela, para seus entes queridos. A impunidade reina de forma exorbitante. Sabemos que as nossas leis permitem benefícios absurdos, tais como: o estuprador tem direito à visita íntima por lei. É mole? A remissão da pena por estudar a leitura tem base. E a progressão de regime? É sério? E a audiência de custódia? Por que já não aproveita essa eficiência para ouvir o preso em flagrante e já não faz a audiência de instrução ouvindo a vítima, os policiais e demais envolvidos? Mas ouvir o preso e fazer perguntas direcionadas, previsão legal, para encontrar meios para colocar o infrator da lei nas ruas o quanto antes é no mínimo de causar perplexidade. Não acha? Políticas de desencarceramento. Por que não investir para punir o criminoso e este não ter estímulo para voltar a cometer outro crime? Os presídios devem ter investimentos publicosine, privados, para que o criminoso seja punido. Cela individual. Processo de readequação, desintoxicação, punibilidade para criminosos que cometeram crimes hediondos. Regime disciplinar diferenciado. Mas uma sociedade omissa que tem dó da punição ao criminoso, que trata o bandido como vítima da sociedade, como um coitadinho, que o certo não é falar mais criminoso, bandido, e sim pessoa desprovida de sei lá o quê. Como ressocializar quem nunca foi socializado? Segundo uma análise pertinente do Roberto Matos, especialista em segurança pública, crime sem punição adequada, todos sabemos, floresce. Os crimes cometidos por menores de 18 anos são considerados ato infracional análogo ao crime. Por exemplo, um homicídio cometido pelo menor é chamado ato infracional análogo ao crime de homicídio, mas a vítima morreu e está enterrada em uma cova real, em um cemitério real, e sua família mergulhou no desespero da perda. Não há nenhuma analogia envolvida aqui, portanto, devemos ressignificar o conceito de liberdade para a coletividade viver em paz. Defendo que todos nós continuemos com nossas garantias constitucionais. Meu direito acaba quando começa o do próximo. Mas a liberdade que me refiro é no sentido de libertinagem que tem se propagado, de impunidade que temos vivido e a necessidade exagerada por lei de colocar em liberdade pessoas que não reúnem condições mínimas de voltar ao seio social, que já causou traumas em várias famílias de bem e que vai continuar promovendo a maldade por estar certo da impunidade.
porque simplesmente querem saciar seus desejos e que se lasque a sociedade. Quanto vale uma vida preservada em detrimento de investir em uma conscientização da sociedade para que essa exija uma legislação realmente punitiva em todos os aspectos, fim de benefícios de saidinha temporária, progressão de regime, remissão, auxílios, desarmar população, dentre outras aberrações, os presídios sejam adequados para que o preso sinta o caráter punitivo e não queira voltar mais para o mundo do crime, e as forças de segurança sintam-se amparadas e prestigiadas para cumprir essa nova legislação punitiva, com penas mais severas também para agentes públicos que cometerem crimes, a fim de desestimular novos cometimentos de crime por parte do infrator da lei e que o profissional da segurança pública não sinta que está apenas enxugando gelo, pois está bem claro para toda a sociedade que esse modelo de meia polícia, de leis com preservação exacerbada de direitos dos criminosos, presídios parecendo colônias de férias dos criminosos no nosso país, um sistema criminal desacreditado pela sociedade e outros benefícios absurdos, e a vítima real que sofreu o crime, que teve sua vida ceifada, seu corpo lesionado, sua saúde mental traumatizada, seu bem material lesado, e a família da vítima deste criminoso, e o auxílio, e a proteção, e os direitos e garantias. Quando é que vamos fazer algo em prol do cidadão de bem vítima do criminoso que possa impactar mudanças profundas e significativas em prol de uma sociedade melhor, com respeito às regras sociais, com respeito ao próximo, com tranquilidade o suficiente para se viver em paz? Um grande abraço, que Deus proteja todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Chegamos então ao fim da leitura dessa obra literária. Para mais informações, nos acompanhe pelo Instagram, Coronel_Santos Silva. Não se esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse.